E aí pessoal, tudo certo com vocês? Muito prazer, aqui quem fala é o Guilherme Henrique, você está no canal Como Tocar Violão. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre a diferença entre ouvido absoluto e ouvido relativo. Comenta aqui já se você já ouviu falar sobre esses termos, ouvido absoluto ou ouvido relativo. Comenta aqui também se você tem um desses elementos, vamos chamar assim, né? Comenta aqui se você tem aquele ouvido absoluto, você comenta aqui, eu tenho ouvido absoluto, né? E se você, desenvolveu o seu ouvido relativo, comenta aqui também que você já domina o seu ouvido relativo. E você que não tem ouvido absoluto nem ouvido relativo e não sabe muito bem qual é a diferença entre eles e acha que precisa de um dom ou algo do tipo, fica comigo até o final desse vídeo para você entender exatamente o que significa cada um desses nomes, né? Ouvido absoluto ou ouvido relativo, beleza? Show de bola? Vamos lá então? Ó, é o seguinte, existe o chamado ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto, gente? O ouvido absoluto é aquela pessoa que ela tem a capacidade de ouvir um som e saber exatamente qual é a nota daquele som, né? Ou até mesmo quando falamos de instrumentos e fazemos um acorde, por exemplo, aqui, ó. Essa pessoa ela consegue distinguir exatamente quais são as notas que estão sendo tocadas para compor esse acorde. E é muito bacana isso, a gente vê até mesmo vários vídeos por aí na internet de pessoas que fazem um barulho na taça, pim, e a pessoa consegue, opa, Fá bemol, Fá sustenido, etc. Consegue detectar na hora qual é a nota daquele som. Isso é uma pessoa que ela tem um ouvido absoluto, né? Ela tem uma sensibilidade mais aguçada ao ponto de que a sua mente conseguiu decorar, conseguiu assimilar, conseguiu entronizar dentro da sua mente, dentro do seu ouvido musical, dentro da sua memória musical, a sonoridade de cada nota, né? Então eu, por exemplo, aqui eu posso tentar chutar assim, né? Dó. Vamos conferir. Dó. Ó, ficou parecido, mas ficou bem fora, né? Dó. Ó, foi um dó sustenido. Até que eu cheguei perto, né? Mas assim, eu não tenho ouvido absoluto. Então, só para a gente deixar primeiramente claro, ouvido absoluto é isso. Tem pessoas, né, que você vai ver vários estudos sobre isso, que dizem que nasce com o ouvido absoluto, né? A pessoa, o que acontece? A pessoa que ela não é música, eu vi alguns documentários muito interessantes falando sobre isso. Uma pessoa que ela não é músico, ela não conhece notas, ela não sabe que esse som aqui, ó, é a sonoridade de uma nota dó. Ela não sabe, mas o som, ela gravou esse som aqui. Aí você vai ver depoimentos de várias pessoas que às vezes ouvem um barulho no trânsito e ela, opa, esse barulho é o mesmo barulho desse daqui. Ela não sabe ainda o nome, mas ela consegue reconhecer o mesmo barulho. Então, acho que ficou claro aqui, né? Então, o ouvido absoluto é a pessoa que ela consegue gravar na sua memória musical exatamente a sonoridade das notas, o nome das notas, ela consegue assimilar muito bem isso, tá? E a pessoa que estuda música, obviamente, ela consegue decorar com muito mais facilidade. Pessoas que tocam instrumentos de sopro, teclado, piano, né? Ela consegue ouvir uma sonoridade e detectar a frequência daquele som e chegar à solução ali, ao resultado da nota daquela sonoridade. Então é bizarro, assim, pessoas ouvem um cachorro latindo, um telefone tocando e conseguem detectar qual é a nota que está soando aquele som ali. Por outro lado, o que é o ouvido relativo? Diferente do ouvido absoluto, ao qual a pessoa ela ouve o som e sem instrumento ela consegue já detectar qual é aquela sonoridade, o ouvido relativo é a capacidade de uma pessoa, e aí nós vamos mais para a questão do músico mesmo, né? De um músico, ele, a partir de um tom, ele trabalhar a relação dos acordes na sequência de uma música. Uma explicação bem prática, bem simples pra gente aqui, tá? Não quero me aprofundar tanto nisso, só para você entender a diferença, tá? Antes de eu terminar essa explicação,
Será que é possível uma pessoa que não nasceu com o ouvido absoluto, ela desenvolver o ouvido absoluto? Sim, é possível, né? É possível sim. Você vai ver vários depoimentos de pessoas que eram pessoas comuns, como eu e você, talvez que está do outro lado, né? E elas praticaram, exercitaram bastante seu ouvido musical, treinaram o seu ouvido ao ponto de adquirir sim um ouvido absoluto, tá? Como eu disse aqui, o que é um ouvido absoluto? É a sensibilidade da pessoa ouvir o som e já saber, né, qual é a nota daquela sonoridade. Então é totalmente possível uma pessoa comum, que não tem raízes musicais em sua família, por exemplo, ela desenvolver um ouvido absoluto. Claro que vai de muita dedicação, de muito empenho, de muito treino, muita sensibilidade no seu ouvido musical. Por outro lado, o ouvido relativo é muito mais simples, porque o ouvido relativo, né, para explicar de forma mais prática, é o seguinte: uma pessoa começa a cantar, vamos lá, foi na cruz, né? Começa a cantar, quem tem um ouvido absoluto já consegue, a mente dela trabalha assim, ela foi na cruz, ela consegue detectar notas já, foi, esse foi, ó, tá em dó sustenido, então a pessoa já foi, ela já consegue detectar a nota, dó sustenido. Você viu que eu aqui, eu fiz assim, não, olha que legal, eu fiz assim, né, foi na cruz, foi, eu fiz a palavra foi, eu sei que tá saindo uma nota aqui, mas eu não sabia ainda qual nota era, mas eu parti aqui para o braço do violão e fui testando, né, foi. Então quando chega na nota que sincroniza, eu consigo ter essa relação, aí vem o nome ouvido relativo, eu consigo ter essa relação, a partir de notas que estão sendo tocadas, eu faço essa comparação, né? Eu sei que aqui não deu certo, foi, ó, não tá legal, foi, não, foi na cruz, foi na cruz, então, ó, cheguei à conclusão. Isso é o ouvido relativo. Quando você chega à conclusão aqui de uma tonalidade ou de uma nota, a partir de outros sons, a partir de outras notas. Então, compreende essa diferença? Quem tem o ouvido absoluto já consegue detectar sem a necessidade de ter em mãos o instrumento. Quem tem o ouvido relativo, né, ele trabalha mais essa parte de sincronização. É óbvio que ambos precisam de treino, precisam de prática, precisam treinar o seu ouvido para ter essa relação, né, de você ouvir uma voz, ouvir uma pessoa cantando, ou ouvir uma música, sua música preferida, você coloca aí no celular para tocar, e você conseguir pegar o tom no violão. Isso é a partir do treino do ouvido relativo. Me perguntam bastante, né, gente, aqui no canal, nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, segue lá, o nosso Instagram lá é o @violão-método 6 graus, lá a gente compartilha várias dicas também, os bastidores aí com o pessoal. E muitas as perguntas que me fazem é: será que realmente para tocar de ouvido qualquer pessoa consegue aprender? Ou será que tem que ter um dom? Será que... Eu acho que tem que ter um dom para conseguir tocar esse negócio. Não precisa ter um dom para você tocar violão de ouvido, né? Para você tocar de ouvido, você precisa treinar o seu ouvido. Essas relações, né? A música, né? As músicas, elas trabalham com padrões, né, de cadências, de progressões, de acordes. E quando você para estudar isso, para escutar, para examinar, né, você começa a sincronizar isso, você começa a entender isso, seu ouvido começa a se familiarizar com essas tonalidades, ao ponto de você fazer como eu fiz aqui, né, começar a sílaba de uma música e você já conseguir encontrar ela aqui no braço do violão, e a partir daqui, aí vem o ouvido relativo, né, ó, encontrei aqui, foi na cruz, encontrei o tom dó sustenido, onde um dia eu vi. Então aqui vem a relação, você começa a fazer a relação, a comparação do que está acontecendo na harmonia da música. Então, por exemplo, aqui, né, foi na cruz, onde um dia eu vi. Então você tem que perceber o que aconteceu na harmonia da música. Ela aqui, ela deu um salto, né, um pouquinho acima, foi para o 5º grau, ó. Dia eu vi meus pecados, aqui desceu, pecados castigar, subiu em Jesus, voltou, foi a, desceu, pela, subiu, fé,
Então, a partir, né, desse treino, desse estudo, você começa a ter um ouvido mais aguçado, né, para reconhecer a sonoridade dos graus, a sonoridade dos acordes, a hora certa de usar eles ou não. Tá, gente? Então, essa é a diferença do ouvido absoluto e do ouvido relativo. Mas o mais importante é que, independente de um ou de outro, você não precisa ter o dom, né? Você precisa treinar. Todo mundo que treina, que se esforça, que, né, educa o seu ouvido musical, segue dicas, técnicas, tem ali um professor talvez para te ajudar, consegue aprender, tá? Então não se preocupe se você está iniciando nessa caminhada de percepção musical ou já toca há anos e ainda não desenvolveu a sua percepção musical como gostaria, ainda dá tempo, ainda há esperança, tá, para você, desde que você tenha o método correto, os exercícios corretos, a maneira correta para ativar o seu ouvido musical, né, a sua memória musical e desenvolver esse ouvido aí para tocar qualquer música de ouvido, não ficar aí preso, né, às cifras, tablaturas, partituras e etc. Inclusive, se você quer saber como treinar o seu ouvido, eu tenho alguns materiais aqui abaixo disponíveis para te ajudar. Eu tenho o meu curso completo de percepção musical, tá, que ele tem um custo, claro. Tá aqui abaixo, eu vou deixar aqui o link para você conhecer, tá? Nós temos aí condições maravilhosas de pagamento, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas temos também aqui algumas aulas experimentais, para você ver como funciona a nossa metodologia, né? Totalmente na contramão da metodologia tradicional de ensino. Nós vamos direto à prática, direto ao objetivo, pois eu já estive aí do outro lado, eu sei também como é difícil, né? Como é constrangedor quando você não tem um ouvido musical tão aguçado assim, acaba passando bastante vergonha. Então, aqui abaixo eu vou deixar o meu mini curso gratuito para você fazer. É só você se cadastrar lá no seu e-mail certinho para receber esse mini curso gratuito. Vou deixar aqui abaixo também algumas aulas experimentais de treinamentos auditivos para você treinar o seu ouvido musical, tá? Então temos aqui o nosso desafio Ouvido Mágico, como que você em um treinamento de 2 horas você vai aprender vários e vários exercícios e métodos para treinar o seu ouvido musical, para pegar o tom, como eu fiz aqui agora. Foi na cruz, né? Pegar o tom de uma pessoa cantando, pegar o tom de uma música e etc, e etc. Então, não pule esse vídeo, não vai para outro vídeo ainda, enquanto você não conferir toda a descrição, todos os links que nós temos aqui. Temos cursos que são pago, você precisa fazer a sua matrícula, mas temos muitos materiais disponíveis gratuitamente aqui também. Vou deixar aqui também o site da nossa escola de violão MCG, onde você vai encontrar vários cursos específicos. Curso só para você que quer treinar ritmo, curso só para você que quer treinar percepção musical, para você que quer começar do zero e muito, muito mais. Então, confira tudo aqui abaixo. Não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sei que a maioria das pessoas assiste, eu também às vezes assisto, acabo esquecendo de dar like, gente. Então, por isso que as pessoas que gravam vídeo ficam falando, dá o like, para você não esquecer, tá bom? Mas sempre quando eu lembro eu vou lá e dou like. Então se você lembrar, puder, dá um joinha aí também para ajudar aí a gente a crescer esse canal e ajudar mais pessoas a evoluir no violão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Se você não for inscrito, o YouTube não vai notificar você das próximas dicas, beleza? Ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa aqui o seu comentário. O que você achou desse assunto? Se você tem ouvido absoluto, se você tem ouvido relativo, se você não tem nenhum dos dois, qual que você acha mais interessante? Me diz aí, vai ser muito bacana você interagir com a gente aqui também, beleza? Então é isso, gente, eu sou o Guilherme Henrique, eu fico por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!